Olá amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é a regulamentação da telemedicina pós-pandemia. Vamos lá? Em 22 de abril de 2022, foi assinada a portaria do Ministério da Saúde que põe fim à emergência sanitária de Covid-19. Com o fim oficial da pandemia, perdeu automaticamente a eficácia da resolução do CFM que regulamentava a telemedicina em tempos de pandemia. Sendo assim, o Conselho Federal de Medicina foi obrigado a editar uma nova norma que regulamentasse a telemedicina, mas agora em condições normais, sem emergência sanitária. Em 5 de maio de 2022, entrou em vigor uma nova resolução sobre o tema. E é esse o tema que será discutido nesse momento. A nova regra define e regulamenta a telemedicina como forma de serviços médicos mediados por tecnologias de comunicação. Dentre alguns fundamentos de justificação, considera o CFM a constante inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias digitais de informação e comunicação que facilitam o intercâmbio de informação entre médicos e pacientes. Também entende o CFM que, a despeito das consequências positivas da telemedicina, existem muitos preceitos éticos e legais que precisam ser assegurados. Também entende que a telemedicina deve contribuir para favorecer a relação médico-paciente, que a medicina, ao ser exercida com a utilização dos meios tecnológicos e digitais seguros, deve visar o benefício e os melhores resultados ao paciente. Também que o médico deve avaliar se a telemedicina é ou não o método mais adequado às necessidades do paciente naquela situação, naquele momento. Também que o termo telesaúde é mais amplo e mais abrangente para todos os profissionais da saúde, enquanto a telemedicina é específico para a medicina e se refere a atos e procedimentos realizados ou sob a responsabilidade de médicos. Também o CFM coloca que o registro completo da consulta com áudio, imagens e vídeo não é obrigatório nas consultas presenciais nem em telemedicina. Também que a consulta médica presencial permanece como padrão ouro, ou seja, é uma referência no atendimento ao paciente e que a telemedicina não substitui o atendimento presencial. Taxativamente, o CFM entende a telemedicina como um ato complementar. Também entende o CFM que, para atuar por telemedicina, o médico deve possuir assinatura digital qualificada padrão ICP Brasil. Também que as informações sobre o paciente identificado só podem ser transmitidas a outro profissional com prévia permissão do paciente, mediante seu consentimento livre e esclarecido e com protocolos de segurança, capazes de garantir a confidencialidade e a integridade das informações. A norma define a telemedicina como um exercício da medicina mediado por tecnologias digitais de informação e de comunicação, para fim de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões, gestão e promoção de saúde. Se divide em tempo real online, que é a chamada síncrona, ou offline, a assíncrona, por multimeios de tecnologia e permitida dentro do território nacional. Nos serviços prestados por telemedicina, os dados e imagens dos pacientes constantes no prontuário devem ser preservados quanto à guarda, ao manuseio, à integridade, à veracidade, à confidencialidade, à privacidade, à irrefutabilidade e à garantia do sigilo profissional das informações. O atendimento por telemedicina deve ser registrado em prontuário médico físico ou no uso de sistemas de informática, em sistema de registro eletrônico de saúde do paciente, com nível de garantia de segurança 2, no padrão da infraestrutura de chaves públicas brasileira. Os dados do paciente estão sob guarda do médico responsável pelo atendimento em consultório próprio ou do diretor responsável técnico no caso de interveniência de empresa ou instituição e, se terceirizados, para arquivamento. A mesma deve ser contratualmente compartilhada entre o médico e a contratada.
O sistema de registro eletrônico de saúde deve propiciar interoperacionalidade, intercambialidade, com utilização de protocolos flexíveis pelos quais os sistemas possam se comunicar entre si com garantia de confidencialidade, privacidade e integridade dos dados e respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. É direito do paciente e de seu representante legal solicitar e receber uma cópia em meio digital ou impressa dos dados do seu registro. Ao médico é assegurada a autonomia de decidir se utiliza ou recusa a telemedicina, indicando o atendimento presencial sempre que entender necessário, inclusive indicando o atendimento presencial na evidência de riscos. A telemedicina pode ser exercida nas modalidades de teleatendimentos médicos, teleconsulta, teleinterconsulta, telediagnóstico, telecirurgia, telemonitoramento ou televigilância, teletriagem e teleconsultoria. A teleconsulta é a consulta médica não presencial com médico e paciente localizados em diferentes espaços. Nos atendimentos de doenças crônicas ou doenças que requeram acompanhamento por longo tempo, deve ser realizada a consulta presencial com o médico assistente do paciente em intervalos não superiores a 180 dias. O estabelecimento de relação médico-paciente pode ser realizado de modo virtual em primeira consulta, desde que obedecidas as boas práticas médicas, devendo dar seguimento ao acompanhamento com consulta médica presencial. O médico deverá informar ao paciente as limitações inerentes ao uso da teleconsulta, em razão da impossibilidade de realização de exame físico completo, podendo o médico solicitar a presença do paciente para finalizá-la. É direito tanto do paciente quanto do médico optar pela interrupção do atendimento à distância, assim como optar pela consulta presencial. A teleinterconsulta é a troca de informação e opiniões entre médicos ou com ou sem a presença do paciente para auxílio diagnóstico ou terapêutico, clínico ou cirúrgico. O médico assistente responsável pela teleinterconsulta deverá ser obrigatoriamente o médico responsável pelo acompanhamento presencial. O telediagnóstico é o ato médico à distância, geográfica ou temporal, com transmissão de gráficos, imagens e dados para emissão de laudo ou parecer por médico com registro de qualificação de especialista na área relacionada ao procedimento, em atenção à solicitação do médico assistente. Esses serviços, onde os exames estão sendo realizados, deverão contar com um responsável técnico médico. A telecirurgia é a realização de um procedimento cirúrgico à distância, com utilização de equipamento robótico e mediada por tecnologias interativas seguras. O telemonitoramento ou a televigilância médica é o ato realizado sob coordenação, indicação, orientação e supervisão por médico para monitoramento ou vigilância à distância de parâmetros de saúde ou de doença, por meio de avaliação clínica ou aquisição direta de imagens, sinais e dados de equipamentos ou de outros dispositivos, sem que o paciente precise se deslocar até uma unidade de saúde. Todos os dados, resultados do telemonitoramento, incluindo resultados de exames, avaliação clínica e prescrição e profissionais envolvidos, devem ser adequadamente registrados no prontuário do paciente. A teletriagem médica é o ato realizado por um médico com avaliação dos sintomas do paciente à distância para regulação ambulatorial ou hospitalar, com definição e direcionamento do paciente ao tipo adequado de assistência que necessita ou, eventualmente, ao especialista. Nesse caso, o médico deve destacar e registrar que se trata apenas de uma impressão diagnóstica e de gravidade, não se confundindo com consulta médica. A teleconsultoria médica é ato de consultoria entre médicos, gestores e outros profissionais, com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre os procedimentos administrativos e ações de saúde. No caso de emissão à distância de relatório, atestado ou prescrição médica, deverá obrigatoriamente constar em prontuário a identificação do médico com seu nome, o seu CRM e o seu endereço profissional, a identificação do paciente, o seu endereço e o local informado do atendimento,
a data e a hora, a assinatura com certificação digital e que também deve constar que foi emitido na modalidade de telemedicina. A teleconferência médica por videotransmissão síncrona de procedimento médico pode ser feita para fins de assistência, educação, pesquisa e treinamento com autorização do paciente e de seu responsável legal, desde que o grupo de recepção dos dados seja composto exclusivamente por médicos ou acadêmicos de medicina, todos devidamente identificados e acompanhados dos seus tutores, no caso dos não médicos. Na teleconferência, os objetivos do treinamento não devem comprometer a qualidade assistencial e nem gerar aumento desnecessário em tempo que possa comprometer a recuperação do paciente. O paciente ou seu representante legal deverá concordar e autorizar o atendimento por telemedicina e a transmissão de seus dados por meio de prévio consentimento livre e esclarecido, enviados por meios eletrônicos ou de gravação de leitura do texto. Na telemedicina, o paciente ou o seu representante legal devem estar conscientes de que suas informações pessoais podem ser compartilhadas e devem ser informados sobre o seu direito de negar permissão para isso, salvo em situação de emergência médica. A prestação de serviços de telemedicina deverá seguir os padrões do atendimento presencial, inclusive em relação aos honorários. Sendo assim, o médico deve ajustar previamente com o paciente e as prestadoras de saúde o valor do atendimento prestado, tal qual faz no atendimento presencial. As pessoas jurídicas que prestarem serviços de telemedicina, plataformas de comunicação e arquivamento de dados deverão ter sede em território brasileiro e estarem inscritas no Conselho Regional de Medicina do Estado onde estão sediadas, com a respectiva responsabilidade técnica de um médico regularmente inscrita no mesmo conselho. No caso do médico, esse deve estar devidamente inscrito no CRM de sua jurisdição e informar a entidade a sua opção do uso da telemedicina. Alguns pontos importantes. A apuração de eventual infração ética será feita pelo CRM do estado onde o paciente está e será julgada no CRM de jurisdição do médico responsável, que não necessariamente vai ser o mesmo. No SUS, os serviços médicos à distância jamais poderão substituir o compromisso constitucional de garantir assistência presencial aos pacientes. Por hoje é só. Participe, mande suas dúvidas, inscreva-se em nosso canal. Grande abraço a todos e até a semana que vem.